minha gente, tudo bem? Bora lá para mais um react totalmente excelente, desta vez o pastor Pedro Pamplona, falando sobre Gênesis e como a Bíblia foi escrita, na verdade, como o Pentateuco foi escrito. Bora ver onde a gente vai parar. Seja muito bem-vindo ao Pergunte ao Pastor. Não, você não está no canal errado, eu estou aqui respondendo perguntas. Bom, você se está no meu canal, a gente tem um Não Pastor Responde, ou Fala Não Pastor, que sou eu, que sou um não pastor que responde as perguntas que vocês mandam para um não pastor. Então, um não pastor responde a todo momento, deve ter uma playlist aqui no canal a respeito disso, e acho que vocês podem se interessar pelo tema. Que vocês me enviaram aqui, ó, no Instagram. Vamos começar a responder algumas perguntas aqui individualmente, né? Eu, Iago e Guilherme. Se você não sabe, lá no Instagram do Dois Deuses Teologia tem um destaque com stories. Lá no Instagram também, do Bruno Reikdal, que no caso sou eu, às terças-feiras a gente abre a caixinha de perguntas para poder produzir o conteúdo de um não pastor responde, ou Fala Não Pastor, que sou eu, que eu não sei se você entendeu, mas um não pastor sou eu, que eu não sou pastor, então... Mas a gente faz aquilo que o pastor faz, que é responder sobre absolutamente tudo. Bora lá! Para você mandar perguntas para nós três individualmente. E quero agradecer você que mandou perguntas para mim. Recebi várias perguntas, muita pergunta interessante, muita pergunta nada a ver também, né? Eu respondo todas. Mas, enfim, muita pergunta boa. E como teve muita pergunta sobre vários temas, muitas perguntas diferentes, eu resolvi juntar um tema aqui que apareceu bastante para gravar esse primeiro vídeo, que é o tema de Gênesis e da criação. Que esse é um tema que eu estou estudando, que eu gosto muito e que também tem sido alvo de muito debate aí, de estão aí numa longa jornada em pleno 2024, falando ainda sobre Gênesis, criacionismo e sei lá o que lá, e debatendo com os pastores aí um pouquinho cabeça dura. Muita conversa interessante e outras nem tão interessantes assim, então decidi agrupar aqui algumas perguntas dentro dessa temática para trazer respostas nesse vídeo, ou trazer pelo menos apontamentos interessantes e tipo de sabedoria, um guia interessante para você estudar essas questões, ok? Então eu vou aqui ao meu Instagram para ler algumas perguntas que vocês enviaram. Cada eu selecionei algumas aqui desse tema. Se Moisés escreveu Gênesis, como ele sabia que haveria reis em Israel? Aí a gente já tem uma premissa excelente. Se Moisés escreveu, o que significa que talvez não tenha sido ele. Descartaremos essa hipótese? Essa é uma pergunta muito boa. Tá, gente? Vamos lá. É um daqueles textos que você olha e lê em Gênesis e você fica com a pulga atrás da orelha mesmo, como essa pergunta aqui. Se foi Moisés que escreveu isso, como ele pode ter escrito algo que só veio a ser realidade no futuro, como o reinado em Israel? Vidência. Isso foi muito posterior a Moisés, foi muito depois do tempo de Moisés. Como ele, então, saberia disso, teria escrito isso? Há outros textos que também levantam essa questão. Há textos que chamam locais por nomes, dão nome a locais que não tinham aquele nome no tempo de Moisés, que receberam aquele nome somente posteriormente a Moisés. Então, como Moisés teria usado nomes futuros de lugares, né, ali do seu presente, que não tinham recebido esses nomes ainda? E talvez o caso... Psicografia. O caso mais claro sobre isso seja a descrição da morte de Moisés em Deuteronômio 34. Como Moisés escreveu sua própria morte. Como ele descreveu sua própria morte e o pós-morte, por exemplo. Profecia. Ficam essas questões em aberto. O que é que eu creio? Eu creio que Moisés é o principal escritor e organizador do Pentateuco. É de autoria mosaica, tá? Eu não questiono isso, eu creio nisso. Mas note que eu falei o principal, não o único. Eu creio que após Moisés ter escrito e organizado o Pentateuco, e aí você pode também perguntar, como é que ele sabia de Gênesis, por exemplo, que é antes dele? Clara evidência. Agora você sabe ver o futuro, o passado é quase um ser onisciente. Mas vamos lá, gente. Você vê que são perguntas muito importantes que o Pedro está trazendo pra gente. E aí a gente vem um problema. São 5 livros do Pentateuco, são 5 primeiros livros da Bíblia. São muitos textos, e aí agora a gente tem que pensar nessa figura chamada Moisés, né? O libertador, aquele que tem aquela história famosa em Êxodo, em que aparentemente ele fez uma autobiografia em Êxodo, falando inclusive de coisas de antes do seu nascimento. E aí depois ele consegue explicar coisas de depois de sua morte. E são muitos fatores envolvidos no processo. Tudo isso, com um pouco de bom senso, a gente já chega a uma conclusão clara. Não foi Moisés que escreveu os livros do Pentateuco.
Inclusive, se a gente considerar que esse homem, pelo jeito, ele era multitarefas, ele poderia ser um excelente coach hoje em dia, porque ele era libertador, guerreiro, general, líder espiritual, juiz, escritor, poeta e tudo que você conseguir mais juntar. Além de pai de família, ele tinha muitas jornadas envolvidas aí, uma super exploração do trabalho divino a respeito dele. Tá usando muito Moisés, Deus. O ponto, minha gente, com essa brincadeira, essa ironia que eu estou utilizando, é para indicar que todos os fatores indicam que não é Moisés. A referência feita à lei mosaica, à tradição mosaica, significa que é uma referência, é um apontamento para Moisés como a autoridade, e não como a autoria do texto. E isso é muito importante, que a coisa mais comum do mundo antigo era fazer isso. Você constrói um texto, uma tradição, uma história em respeito, em homenagem, com memória, referenciando a uma autoridade, tá? E aí a gente trabalha então como leis mosaicas, essa parada toda. Tranquilo. E isso não é uma novidade, não é uma grande heresia e tudo mais. E me parece que o Pedro, quando ele fala sobre Moisés ser o principal autor, é porque, o principal escritor, que já é um problema, porque imagina Moisés escrevendo nas tábuas em seu tempo, e aí errou uma letra, vai ter que quebrar a tábua, começar de novo, o pessoal vai refazer tudo de novo, e andando pelo deserto com tudo aquilo que ele está escrevendo enquanto ele anda no deserto, faz as lutas de libertação, faz o negócio todo, a galera com ele. E escrevendo e carregando grandes pedras com muitos textos. Imagina a quantidade de textos que tinha nesse momento em pedra. Ou seja, quantas pedras esse pessoal tinha que carregar enquanto Moisés está lá. Toda essa dinâmica não faz sentido, tá ligado? Ela mostra que não, gente. Isso é uma ficção interessante que a gente criou para referenciar esse autor de maneira moderna e manter a ideia de mosaica como uma verdade factual, né, de que ele está lá escrevendo alguma coisa. Não, Moisés não escreveu esses textos. Esses textos são posteriores. Esses textos são compilações tardias de outros grupos, de outras comunidades que se referem a este fundador, um dos pais, libertadores e tudo mais, que inicia a jornada de um povo em seu processo de constituição mítica, inclusive, né, porque é um mito de libertação, de construção, de salvação, de organização, e que tem como validade de sua lei a referência de Moisés, esse cara que deflagra a libertação do povo. Então, tipo, todo o Pentateuco ele é uma construção posterior, coletiva, que tem como referência a autoridade de Moisés, como aquele que começa a jornada. Tudo bem? E aí, então, isso é muito importante, e isso não é uma coisa herética nem nada. Os próprios grandes estudiosos semitas vão confirmar esse tipo de interpretações de leitura, então, assim, de boa, tá? Talvez, aqui durante a conversa, eu até saque algum artigo para indicar para a gente poder ler e conhecer. E eu vou colocar aqui na descrição algumas referências bacanas também a respeito do tema. Mas tudo isso que a gente está comentando é para falar, pô, a autoria não é de Moisés, cara. Não foi Moisés escrevendo o bagulho lá. E parece que o Pedro já aceita, em parte, esse argumento ao falar é o principal escritor, mas tiveram outros. Exatamente. Creio que ele usou fontes e fontes confiáveis, fontes orais e algum tipo de registro também que possa ter na época. E lembre que a tradição oral é muito diferente do que a gente... Aí é especulação, né? Que Moisés escreveu sobre o Gênesis pegando a tradição oral e tal. Realmente é tradição oral. É uma coordenação de muitos povos e de gente que está trocando ideia, está com diferentes tradições, interpretações da realidade. As tribos têm seus debates de traduções diferentes, de tradições diferentes. E beleza, isso é verificável literariamente e também como histórico crítico, estudo de como foi a formação desses povos na antiguidade. E aí literário, crítica de redação. E aí a gente tem também a própria história de construção do texto. O texto ele é finalizado, ele é construído, escrito no período do exílio, 400 anos antes de Cristo mais ou menos. E essas histórias são milenares, então realmente elas são de tradição oral e são passadas de pai para filho, de geração em geração, aquilo que se ouve fala pro outro e tal, não sei o que lá. E aí compartilha oralmente várias coisas e debate-se, interpreta a realidade a partir desta tradição oral. Sim, sim, sim. E isso se mantém por milênios, e mesmo depois do texto escrito. São poucas pessoas que sabem ler, são poucas pessoas alfabetizadas e a tradição se mantém de maneira oral, de tradição oral. Tranquilo. As histórias de fundação, as cosmogonias, as criações, essas histórias de criação de mundo e tal, também são de tradição oral. E elas são compiladas e escritas 400 anos antes de Cristo, mais ou menos. E aí organizadas e fecha-se um cânone. Tá? Mas não, e isso é importante a gente compreender.
a gente costuma ter hoje por oralidade, tá? Era uma tradição mesmo confiável e com métodos para isso. Então, Moisés usou de fontes que ele coletou para escrever, e logicamente eu creio que pitadas aí de revelação de Deus também, e logicamente a inspiração de Deus por trás de tudo isso, desse processo, mas ele usou essas fontes, e ele também, depois da sua autoria, né, pessoas editaram o Pentateuco. Talvez atualizaram alguns nomes, adicionaram alguns textos, como por exemplo da morte de Moisés, provável que tenha sido colocado depois de Moisés, logicamente, e esse texto completo com essas adições entrou no cânon das escrituras aí judaicas, entrou dentro da lei da Torá judaica e ficou como palavra de Deus, e isso não altera nem a autoria de Moisés, nem a inspiração divina por trás do texto. Deus usou tanto de Moisés como dessas pequenas adições. Então eu creio que essas... Pequenas não, são grandes edições, porque toda a compilação e a construção final é tardia. Mas o ponto é esse, se você... Não, aqui a discussão não é se você crê ou não que Moisés escreveu. Que agora, nesse ponto que nós chegamos, discutindo essas coisas, e o próprio Pedro trazendo aí informações importantes e relevantes a respeito da redação do texto, se você tirar o fator Moisés escreveu, não altera em nada. Entendeu? Então quer dizer, é exclusivamente uma questão de especulação e de tentar manter uma fé de que esse cara se deu o trabalho de escrever boa parte do texto. Mas... efetivamente, quando você vai colocando todos esses elementos, o fator Moisés como um grande escritor, poeta, historiador, jornalista e ainda psicógrafo, não faz diferença. Entendeu? Você pode tirar isso e continua a validade do texto. Então, acho que é um tipo de discussão importante de ser feita, da gente perceber esta realidade ou esses elementos da própria construção do texto bíblico. E aí, se isso afeta a fé, significa então que a gente está com um probleminha sério de o que é fundamental ou não para a nossa fé, o que é estrutural, o que faz parte da nossa religiosidade, e o quanto a gente topa discutir propriamente com os avanços científicos, de análise da realidade, de aprendizado comunitário e humano em nossa história. Esses textos são edições sim posteriores, mas também guiadas por Deus e que adicionaram algumas coisas ou atualizaram algumas coisas ali da escrita de Moisés, ok? Que foi aceito pela comunidade de Israel, pelo povo da aliança, como texto da aliança. Nenhum problema em relação a isso. Eu não creio nas diversas fontes e autores múltiplos, muito posteriores, que só fizeram organizar e criar o Pentateuco. Eu não acredito nisso, eu não acredito na hipótese documentária. Teoria documental não é só uma hipótese. A gente tem aí muitos elementos que constituem isso. Você pode chamar de hipótese, porque não tem como comprovar efetivamente. Mas quando a gente olha por plausibilidade, a gente já fez um react aqui que a gente falou sobre isso. Confiabilidade, plausibilidade, a partir dos elementos que nós temos disponíveis. Analisar a realidade, analisar a história, projetar para o passado e para o futuro. Faz muito mais sentido esse tipo de construção. Isso elimina a fé? De maneira nenhuma. Obviamente que não. Mas o lance é que eu não preciso acreditar que necessariamente Moisés é participante e negar toda a construção efetiva a partir de análise de texto, histórico crítico, conteúdo literário, um monte de coisa que o pessoal faz de estudos muito profundos a partir do que nós temos disponível e que fala, cara, mais plausível, confiável é esse ponto. E é real, tamo aí e tá tudo certo. Vida que segue. Como aquilo que define a construção do Pentateuco de Gênesis, eu creio na autoria de Moisés dentro desses padrões que eu coloquei aqui, tá bom? Tranquilo, mas aí se é fé, aí a gente pode especular o que a gente quiser. Aí a gente não precisa, então, propriamente começar a mergulhar na brincadeira da ciência e de ver o que a gente tem metodologicamente como que é mais plausível e menos plausível. Então, esse ponto é importante. Ah, não, mas eu quero acreditar. Tranquilo, não, sem crise quanto a isso, mas então a gente não precisa desse esforço todo para tentar adaptar a autoria de Moisés. Só acredita e acabou. E segue livro de Moisés, livro de Deus. Como podemos interpretar? Peraí. Minha gente, deixa eu fazer uma rápida pausa aqui para apresentar para vocês essa aqui, ó, Revista de Interpretação Bíblica Latino-Americana. Tá na versão em espanhol, porque em espanhol a gente tem os PDFs acessíveis, mas em português, infelizmente, não temos todos os exemplares. Eu não sei se esse tem, porque eu não o encontrei. Tá? Tem a Revista de Teologia da Metodista, sempre publicava, mas eu não sei a quantas anda nesse tempo. De todo jeito, essa é a metodologia que a gente está usando também para ler o texto da Elsa Tames, Las luchas de poder en los orígenes del cristianismo, as lutas de poder nas origens do cristianismo, lá no nosso Apoia-se, em que a gente vai lendo com tradução simultânea. E eu queria apresentar para vocês isso daqui, ó, porque é um texto sobre o Pentateuco.
E aí é um livro muito bom. Aí esse aqui é até o símbolozinho, ó, DEI, Departamento Ecumênico de Investigações. É o departamento ao qual eu sou vinculado, vez por outra, trabalho de maneira interessada e interessante com esse pessoal, que são muito gentis, muito gente boa, e confio aqui no trampo. E de todo jeito, a gente tem aqui ó, o conteúdo com gente excelente, Milton Schwantz, Severino Croato, o Pablo Adinhar, eu sei, acho que tem dificuldade de falar o nome dele, o Gorgulho, gente muito boa aqui, viu? Cadê? Tânia Maria escreve uns textos maravilhosos, tem até a Nancy Cardoso e o Sandro Galazzi, que é um cara muito bom também, Carlos Mesters, o pai da leitura popular da Bíblia, só gente muito boa, tá? Então a gente tem aqui gente muito, muito, muito legal, conteúdos muito bacanas, e eu vou ler um trechinho do primeiro artigo, vou pular a apresentação aqui, ler um trechinho, o primeiro parágrafo do artigo do Croato, que é o propósito querigmático da redação do Pentateuco. Olha que nome chique. Reflexões sobre estrutura e teologia. Tá aqui, ó. Que a motivação, e eu vou falar isso por quê? Porque a primeira pergunta foi sobre Moisés, aqui nessa revista, nesse volume, eles discutem a questão da redação do texto, da história do texto do Pentateuco e tudo mais, mas já assume-se como pressuposto a teoria documental, porque ela facilita absurdamente, porque ela é mais plausível, confiável e tem mais sentido para você ler e enfrentar o texto. Isso não significa que não haja críticas ao método histórico crítico, que não haja críticas ao método literário, ao contrário. Isso não significa que está abalada a fé do pessoal que está trabalhando, ao contrário, tá? Então é uma revista de divulgação de leituras fantásticas de biblistas de alto calibre para a gente poder discutir o sentido do texto, o conteúdo do texto, e isso altera muita coisa e municia a gente para enfrentar os textos bíblicos de maneira crítica e sem perder necessariamente sua prática de fé, sua prática religiosa, de discussão e de diálogo com seus camaradas, com o pessoal que são seus irmãos e suas irmãs nas comunidades. A gente faz isso, minha gente. O ponto é que a gente tem que ir abrindo perspectivas. Se você se fecha, não rola. Então bora lá. Olha que interessante esse texto aqui do Croato. Toda obra literária é escrita com uma intenção, que é expressa em vários níveis. O puramente literário, então o nível 1, né? Puramente literário, que é a linguagem, suas figuras e motivos. O narrativo, pela configuração de uma trama com seu desenlace. Então o literário, o narrativo. O estrutural, por simetrias de identidade e oposição, então você vai ver as estruturas desse texto, né? Quais são as semelhanças, quais são as oposições, contradições, como está bem construído esse texto. E, claro, o conceitual, vocabulário e seus temas. Na leitura bíblica e na teologia, foi privilegiado o último nível, ou seja, o conceitual, que é o vocabulário e os temas, que é o que se discute na teologia, né? Sem avançar para a questão da estrutura do texto, da linguagem do texto, das motivações, qual é a trama, e propriamente da questão histórico-crítica, da história que está por trás desse texto. Essas paradas, em geral, não se avança, e a gente pode avançar. Nos estudos críticos, o primeiro, ou seja, o nível puramente literário, para se dirigir junto a outros métodos histórico-críticos ao conteúdo teológico. Então, se na leitura da Bíblia a questão conceitual e temática é privilegiada, nos estudos críticos é privilegiado a questão do conteúdo teológico, mas primeiro passando pela questão dos métodos que são históricos, críticos e literários. Aí faz uma leitura crítica e tal, mas o que o Croato está fazendo aqui? Ele está criticando tanto só uma leitura teológica, de leitura bíblica incidental, que vai levar a questão dos vocabulários e temas e tal, e conceitos, né? E quanto a essa parada só da leitura crítica. Ele tá falando, ó, são essas abordagens, as preferências de cada uma de tipo de trabalho com texto. Então são dois tipos de abordagem, dois tipos de função. O narrativo não foi explorado quando se refere ao Pentateuco, que seria ali o que ele chamou de segundo nível, o narrativo, que é pela configuração de uma trama com seu desenlace. Por quê? Porque não se tem levado a sério como uma obra literária. Então, para o croato, raramente se lê o Pentateuco como um texto literário, como uma construção literária. E ele quer, então, provavelmente fazer isso. Outra razão, os métodos histórico-críticos insistem em interpretar os extratos pré-redacionais, ou seja, o que acontece antes do texto, que é essa discussão, quem é a autoria,
quais são os grupos envolvidos, quais são as condições históricas, como esse texto foi construído, qual a história desses textos, quais são os elementos que nós temos mais recentes que nos ajudam a compreender a história desses textos, a sua construção e tal. Então ele está criticando também os métodos histórico-críticos por se reduzirem a esse tipo de abordagem. Veja que não é você defender um ou outro, uma coisa ou outra, mas é saber trabalhar com diferentes perspectivas. E aí você faz o seu ataque ao texto, sua leitura, sua interpretação, sua visada ao texto a partir de um desses pontos. Isso é uma leitura crítica, com cuidado. Isso não significa aceitar de pronto todo e qualquer tese, todo e qualquer modo de trabalho. É saber articulá-los. Bora lá. E quando chegam na redação, não dão a mesma importância que aqueles. Ou seja, quando chega na hora de ver a construção do texto, sua redação, não dá tanta importância quanto a questão histórica, crítica e tal. Mas ainda a crítica da redação, fundamental como é, não cobre o que nos adverte como narratologia, né? Então, leitura, estudo propriamente dito sobre a narrativa, sobre a construção desse texto em sua narrativa, em sua estrutura narrativa, com respeito ao sentido do texto e sobre o todo do texto, né? Enquanto as análises semióticas são numerosos os estudos do Pentateuco nessa perspectiva. Contudo, falta globalizar, levar como um todo. A diversidade de ensaios sobre estruturas manifestas das perícopes isoladas devem ser somadas, para pôr no primeiro plano a estruturação de toda a obra para assim acompanhar a análise narratológica, né? Então, dessa estrutura da narrativa. É a contribuição que queremos oferecer nesse breve ensaio. Vamos falar sempre do redator do Pentateuco como um autor. E temos de supor que no nível da mensagem está dado no texto final, sem negar que há uma teologia em estratos subjacentes, em qualquer das hipóteses sobre a formação do livro. E veja, e por que eu estou lendo esse trecho aqui? Pelo que o Pedro estava falando. Pô, quero pressupor que Moisés escreveu e tal, não sei o que lá. Beleza, aí é uma questão de fé. Quando você faz um estudo narratológico do texto, que é o que o Croato está propondo, quando o texto foi finalizado, você pode ler como tendo uma única autoria. Porque o texto ele tem um sentido proposto por esse grupo que construiu, que fez a compilação de diversas tradições, que fez esse processo todo, constrói um texto e fecha um bloco. Este bloco tem um sentido em si. E aí eu posso tratar como um redator, ou como uma autoria, não porque foi uma pessoa que fez, senão porque nessa construção do texto ela tem um sentido, ela tem um propósito, ela tem uma narrativa, começo, meio e fim, minimamente uma estrutura básica, um fio que une esses textos diversos, essas estruturas que são fragmentadas e fragmentárias e que a gente compartimentaliza quando a gente lê, em qualquer tipo de leitura. Então o que ele está querendo falar é, tem uma autoria por trás. Essa autoria não significa que é uma pessoa que escreveu, senão o sentido da construção desse texto, ele tem uma proposta, ele tem uma estrutura, ele tem um movimento mínimo, que é isso que eu vou considerar. Isso é diferente de ter que acreditar que foi o Moisés o principal autor e tudo mais. E aí eu não estou negando a questão da fé do Pedro. Tá tudo certo, meu irmão. O lance é o modo como a gente está compreendendo isso. Isso afeta diretamente a nossa compreensão da realidade, da fé, da Bíblia. Não, cara, aí vem numa questão de especulativa, de fé, de crença. Agora, se a gente quiser trabalhar também de uma maneira mais científica, pé no chão e pragmática, tá aqui um exemplo de proposta que é o Croato. E aí eu recomendo muito que vocês leiam os artigos e os textos da revista de interpretação bíblica latino-americana, a RIBLA, que ela é fantástica e ela abre essas infinitas possibilidades de leitura, de trabalho, e eu acho que são recursos importantes para a nossa discussão, para o nosso debate, né? Então é bacana da gente ter de olho. Vou só terminar aqui o parágrafo porque é bacana. Cadê? Sem negar que haja teologia e tal, e que, obviamente, a hipótese sobre formação do texto, porque o Croato ele assume a questão das diversas fontes e da tradição oral, e que há a compilação final de texto sobre texto e uma redação final que reconstitui esse texto. E não que há apenas um autor. Ele está pressupondo do ponto de vista da narrativa. E que teve sua função em seu momento. Devemos insistir em que todos esses componentes têm sido reutilizados para constituir uma obra nova, portadora de um sentido e de uma mensagem que não é a soma dos sentidos anteriores, senão algo qualitativamente diferente,
que ele está dizendo? Que você fazer uma compilação, reconstituição, reconstrução, fazer uma redação final, não é somar os vários sentidos, senão apresentar dentro desses diversos sentidos, essas diversas tradições, um novo sentido qualitativamente distinto que tem uma narrativa ou fio que une, né, um fio narrativo que une essa construção. Essa é a proposta de leitura do Croato, que eu acho muito interessante, por sinal. Mas ele, para isso, não precisa negar o processo, não precisa negar as diversas fontes, não precisa fazer nada disso. Ele está aqui fazendo um estudo detido, apresentando sua justificativa, sua metodologia e abrindo ao debate, saindo do âmbito do creio nisso ou naquilo, senão colocando aqui quais são os caminhos, os passos, que é isso que a gente precisa aprender a fazer e compartilhar ferramentas e instrumentos para que as pessoas possam fazer cada vez mais isso. Então isso aqui é um exemplo, um modo de trabalho e o tipo de trabalho de abordagem de texto bíblico que eu acho fantástico e que, como um cara que participa de formação de leitura popular da Bíblia, essa é a nossa missão, compartilhar ferramentas, instrumentos, abrir metodologias para a gente poder compartilhar e discutir e não reduzir o âmbito da crença, porque o âmbito da crença ele vai para uma especulação de uma preferência denominacional, tradicional e tal, sei lá, que interrompe o segundo passo, que é o do diálogo crítico, da conversa, da nossa comunicação aberta. Vamos lá. Convém, portanto, prestar atenção à constituição progressiva do sentido e à forma do texto total, que nos propõe uma mensagem concreta e definida. Cara, eu acho isso muito massa, aproveitando aqui a deixa do nosso camarada Pedro Pamplona e também das perguntas que o pessoal fez para ele, da resposta que ele deu, que eu achei bastante interessante e abriu essa possibilidade de discussão e de conversa, e agora de ler esse texto do Croato, que enquanto estava rolando o vídeo lembrei dele e achei massa de compartilhar. Interpretar Gênesis tendo em vista sua literalidade e narrativa do autor. Eu quero fazer alguns apontamentos hermenêuticos aqui sobre a Bíblia como um todo, vale para tudo, mas principalmente sobre Gênesis. Nós temos que tomar cuidado com essa busca pela literalidade. O que Concordo. isso significa? E aqui eu quero distinguir uma leitura literal de uma leitura literalista, apenas para questões didáticas. Uma leitura literalista seria aquela que interpreta tudo, ou quase tudo, mas vamos colocar tudo, ao pé da letra. Que acha que o significado sempre está, ou na maioria das vezes está, ali no pé da letra. O que tem escrito ali mesmo é o que está lá escrito. Deixa eu dar um exemplo bem besta. Quando eu digo, rapaz, todo mundo foi para a igreja ontem. Não quer dizer que exatamente todas as pessoas do mundo, bilhões de pessoas foram na minha igreja ontem. Quer dizer que todo mundo da igreja, ou todo mundo que eu conheço, ou muita gente foi na igreja ontem. Então eu estou usando de uma hipérbole para exagerar a ponto de passar uma mensagem talvez mais marcante, passar um senso aí de multidão, de muita gente, de igreja lotada. Então, a interpretação literalista, ela é maléfica para a nossa hermenêutica. Concordo de novo. Porque em muitos casos, em muitos textos bíblicos e em muitos gêneros literários, não é o pé da letra ali que vai dizer o que realmente é a verdade do texto. Muitos textos são ao pé da letra, são mesmo. Mas qual é a linha que a gente vai usar para separar o texto que é pé da letra e o que não é? Será que é o gênero literário, como você comentou? Mas se for o gênero literário, aí a gente tem um problema, porque a hipérbole utilizada como exemplo é uma hipérbole, uma figura de linguagem. Não é um gênero. Dentro dos gêneros literários, a gente pode ter diferentes subgêneros e dentro dos livros da Bíblia que tem certos gêneros gerais, tem muitos subgêneros ali no meio do processo e dentro desses subgêneros ainda mais as hipérboles. Então, o tipo de trato e de cuidado exige uma sofisticação literária muito grande. Eu estou jogando aqui como informações bacanas para a gente começar a pensar aí sobre esse tipo de abordagem do texto bíblico. Eu vou tentar colocar aqui na descrição, inclusive, um curso aberto que o professor Anderson Oliveira, que foi meu professor por sinal também, deu sobre essa questão de ler o texto bíblico como um texto literário. E é bem bacana, viu? O curso é muito bom e o Anderson é um professor fantástico. Ele é muito didático, muito cuidadoso e eu acho que vale a pena. Vou colocar aqui na descrição. De todo jeito, eu estou fazendo esses comentários por quê? Porque vai ficar complicado a gente traçar uma linha muito dura do que é pé da letra ou não. E isso não significa, então você está negando a Bíblia. Não, é que o grau de interpretação e de camadas hermenêuticas que a gente vai ter que utilizar, né, para poder chegar no texto, é muito grande para começar a pegar uma coisa muito, muito firme. É só ler isso aqui, tá claro. Não, cara, requer aí uma sofisticação grande. Então, só chamando a atenção para esse ponto. Concordo com o Pedro com essa parada até esse momento. Quando chega nesse momento, aí eu começo a
ficar um pouco preocupado com qual vai ser a linha que a gente vai utilizar para o que é muito claro e o que não é tão claro. Mas nem todos. Por isso a gente deve tomar muito cuidado com esse tipo de interpretação. Em Gênesis, então, isso é muito perigoso. Nós devemos cultivar e aprender a interpretação literal, e por literal eu quero dizer aquela que vai buscar a intenção do autor dentro do gênero literário que o autor escreveu, por isso interpretação literal, e dentro também do contexto, tanto do Pô, eu vou indicar 2 livros, ó. Um é ABC da Bíblia, deve estar uns 10 conto, é do Carlos Mestres, que é Introdução à Leitura Popular da Bíblia, mas Introdução à História de Construção do Texto Bíblico. E lá ele faz comentários muito bacanas e muito didáticos, muito simples a respeito desse processo de construção do texto e de busca de intenção do autor, da intencionalidade da autoria do texto. E aí eu fico essa recomendação. E a outra recomendação, que é a introdução ao Gênesis, que o Carlos Mestres trabalha, que é Paraíso Terrestre, Saudade ou Esperança. E cara, ali é uma aula de como ler o texto bíblico do Gênesis. Então, fica aí essas 2 dicas de texto. texto quanto contexto histórico e cultural do autor. É tentando fazer essa aproximação com todos esses recursos do que é que o autor quis dizer, que eu entendo a interpretação literal, e é lá que nós vamos buscar a literalidade. Então, aí a gente tem um problema, porque então não dá nem pra usar o termo literal, né? Essa busca pela intenção da autoria do texto, rapaz, aí vai dar um problema danado. E o que vai orientar essa busca por essa intenção? É a história, é o contexto, é a cultura daquele tempo, ou é o nosso valor dogmático de hoje e que a gente projeta para o passado? Perceba que o autor bíblico ele faz uso de recursos literários e linguísticos diversos, tá? Ele escreve poesia, ele usa metáforas, ele usa hipérboles, ele faz analogias, ele faz apologética, ele usa de outros elementos da cultura e traz para dentro da Bíblia e dá significado cristão a isso. E em Gênesis nós temos no caso do Gênesis do Pentateuco, não é um significado cristão, é um significado semita, de diferentes povos e tradições e tudo mais, apropriado pela nossa tradição cristã, porque ela só vai vir bem depois. Tudo isso, gente, junto e misturado. Então, nós não devemos ter uma leitura literalista, mas uma leitura literal daquilo que o autor quis dizer. O John Walton... Eu saquei a brincadeira, mas o literal aí não tá ornando. Não tá ornando enquanto conceito. Seus livros, naquela série O Mundo Perdido, eu concordo com muita coisa e discordo de algumas outras coisas, mas ele sempre começa os seus livros com uma proposição dizendo o seguinte: Gênesis é um documento antigo. Isso parece muito óbvio, mas a gente não leva em consideração que é um documento antigo. Isso significa que foi escrito a um povo antigo, de uma cultura antiga, com uma forma de escrita antiga, para responder questões antigas. Aí é um ponto importante, não é que ele foi escrito para um povo, ele foi construído enquanto narrativa por um povo. E isso é muito diferente. É uma comunidade que em diversidade, em seus processos históricos, aprendizados históricos, compreensão de mundo, interpretação da realidade, relações de espiritualidade, de fé e toda essa dinâmica, constroem narrativas que por oralidade são transmitidas de uma geração para outra, que depois de muito tempo, especialmente no período do exílio, já nos períodos de formação da monarquia, mas vai se construindo por 1000 e tantos anos, compilando texto, recompilando texto, escrevendo alguns, não escrevendo outros e tudo mais, até chegar em 400 anos antes de Cristo, quando se fecha o cânon. E aí quando fecha o cânon, quando tá fechando esse bagulho aí, a gente já tem várias passadas, repassadas e construções que agora com texto escrito, a partir da tradição de um povo, que é para tentar manter e não perder essa tradição do povo, porque o povo agora foi exilado, foi tirado de sua própria terra, tá perdendo sua história, então escreve-se para não se perder. E aí, nessa dinâmica de escrita do texto, de compilação, de edição e, reescritas várias vezes e vários outros momentos, tem uma versão final com sentido, começo, meio e fim, narrativo e tudo mais, mas é formado por um povo e não só para um povo. E isso é muito importante de não se perder, tá? Pode parecer besta, mas não, porque a ideia de para alguém parece que uma pessoa escreveu para as outras. E não foi isso que ocorreu na história de construção do texto bíblico. É um livro e um texto, uma tradição popular. Não as nossas questões de hoje. Então, o John Walton tem uma frase muito boa que ele diz que a Bíblia é para nós,
para todos nós, mas não foi destinada a nós hoje. Ela foi destinada a um público original, um público da antiguidade, um público ali do Antigo Oriente Próximo, como se chama. Então você tem que entender, ao ler Gênesis, tudo isso. Eu creio que Gênesis é narrativa histórica, narrativa histórica baseada em fatos reais, todo ele. Quando nós vamos para Gênesis 1 ao 11, eu ainda creio que é narrativa histórica, mas é o que Gordon Verman chama de proto-história, ou seria talvez como outros chamam de história primerva, e que ali há elementos de uma narrativa diferente. É um grande período de tempo onde não havia inclusive testemunhas, e é uma história teológica barra apologética, onde o autor está preocupado em estabelecer a criação de Deus, o poder de Deus, a soberania de Deus. Então, essa não é a intenção do texto nem do autor, quando a gente faz outros tipos de análise, de abordagem desse texto. Aí é uma afirmação dogmática, doutrinária, projetando para o passado a maneira como se crê hoje depois de uma série de processos históricos. Beleza, vai fazer isso, aí entra nesse negócio. Então, eu creio, e a gente entra num âmbito especulativo, na qual cada um vai fechando sua denominaçãozinha, fecha sua portinha e acredita numa coisa diferente, e perde essa possibilidade do diálogo, de um chão comum para a gente debater. E o ponto de a gente compartilhar ferramenta, leitura crítica, científica e estudos do texto é para a gente não depender do eu creio, senão do debate, da construção, do aprendizado, de ampliação dos recursos que a gente tem disponível. Então, a minha crítica agora, nesse momento, vai nesse sentido. Porque aí está sendo uma projeção para o passado da intenção que nós teríamos hoje para justificar um tipo de doutrina ou dogma. Mas isso não significa que está lá. E aí, essa necessidade de afirmar a história, proto-histórica, história primeiro, sei lá que nome que vai ser, porque não, eu creio que foi assim. Mas com um tipo de abordagem, interpretação meio limitada. É muito esforço para entregar a manutenção de um determinado valor de fé. Quer manter o valor, não tem problema. Mas aí a gente, então, tranquilo, é uma questão de resposta doutrinária, dogmática, de uma tradição suave, mas aí dificulta a gente fazer esse meio de campo para debater e discutir metodologia, o próprio texto, a construção do texto, e aí um âmbito, provavelmente, de análise científica do texto bíblico. Estabelecer conceitos como o mal, o pecado, a aliança de Deus, a restauração de Deus e outras coisas, a linhagem de Deus. Então, você vai ver que Moisés pegou elementos da cultura e da religião dos povos ali próximos do Antigo Oriente Próximo. Você vai ver que ele usa de hipérboles, você vai ver que ele usa de metáforas. Imagina que só tá tendo essa construção porque tá pressupondo Moisés como um compilador e escritor que tá pegando o exemplo dos povos. Se a gente tirar o fator Moisés e perceber que é uma construção popular de diferentes povos, de diferentes grupos que se reúnem, que formam uma tribo, que passam por diferentes processos, algumas tribos que depois vão formar um povo, que passam por diferentes processos históricos, tem a questão do êxodo, que é de libertação e depois de construção da identidade desse povo, e nesse processo de construção de identidade se criam as narrativas, os mitos, essa parada toda. Você viu, o fator Moisés, ele só tá ali como um compilador para depois escrever e explicar pro povo o quê? É o inverso. E aí isso é importante da gente tomar como ponto para a gente reconstruir as nossas percepções a respeito da palavra que nós, enquanto fiéis, consideramos palavra de Deus. Ela não é palavra a um iluminado que diz para o povo o que deve fazer. Ela é uma palavra para a comunidade, no processo de vida e história desses grupos humanos, de povos diferentes, e aí entra uma parada fundamental, que é a leitura popular da Bíblia. Não é a ideia ou a imaginação de que Moisés era como um autor moderno que senta e sai escrevendo e reproduz esse tipo de parada, né? Ele é um autor que sentou e saiu escrevendo e tal, não sei o que lá, quando nem tinha ainda necessariamente a prática da escrita desse tipo. É uma reprodução de uma imagem muito recente para o passado e que coloca esse líder especial que fala para os demais. E aí a gente perde essa parada que é uma tradição popular e tudo mais, e reproduz até uma dinâmica dentro da nossa cabeça da própria relação de autoridade sobre o texto e sobre a própria palavra de Deus. São só os especiais que ouvem esse negócio. É historicamente revelado para uns, não para todos. Vai ver que uma interpretação literalista desta parte, como nós entendemos história hoje, história cronológica, história literal, assim, de ali tem uma pessoa narrando fatos que aconteceram um atrás dos outros, com testemunhos oculares, não é isso que Gênesis está falando. Eu creio que a história
mas é história teológica, história apologética, história cheia de recursos linguísticos, ok? Então, isso é só um apontamento para você ter muito cuidado com a sua... Então não é bem história. E aí é importante. Vamos já abrir... Não é um livro de história. É um livro, uma narrativa, uma construção literária. E tá tudo certo. Hermenêutica. Ler Gênesis não é tão simples, principalmente os 11 primeiros capítulos. Eu vou dar só um exemplo, talvez você vai se chocar, mas eu vou dar. Eu não creio, por exemplo, que havia um animal literal, uma serpente literal falante, falando com Eva. E não creio nisso. Para mim é uma simbologia por trás disso, de como a serpente era usada também em outros povos, em outras narrativas da criação, como uma representação do mal, do caos, talvez até de Satanás, quem sabe, mas eu não creio no animal literal falando com Eva. Bom, já fica a dica, leiam o texto do Masters que eu falei. Paraíso Terrestre, Saudade ou Esperança, que ele apresenta uma parada muito massa a respeito dessa figura da cobra, da serpente. Bom, gente, se você vai fazer uma leitura literal, cronológica, respondendo perguntas que nós fazemos hoje, perguntas científicas, perguntas históricas, você vai se dar mal em Gênesis. Por exemplo, em Gênesis 1 há um relato da vegetação que parece bem diferente de Gênesis 2. Como é que você... Parece não, é completamente diferente. São duas histórias da criação, duas narrativas cosmogônicas completamente diferentes. resolve isso se você estiver lendo como história cronológica, literal, tudo bonitinho ali ao pé da letra? Vai ficar difícil. Vai ficar difícil também você ler, por exemplo, Gênesis 10, Gênesis 11, onde em Gênesis 10 já há línguas e nações, e em Gênesis 11 é que as línguas são separadas, né? Então você tem que ir fazendo esses ajustes. Gênesis não é um livro de história como um livro de história da Segunda Guerra Concordo plenamente. Mundial, ok, gente? Então nós temos que ter essa noção hermenêutica. Então, eu creio nos principais pontos. Deus criou todas as coisas, Deus criou pelas palavras do seu poder, eu creio no Adão e Eva histórico, eu creio no pecado original, eu Aí lasca, mas tudo bem. creio nos principais pontos que são colocados ali nos pontos teológicos. Agora, os detalhes fica para interpretações que estão abertas aí a diferentes Ou especulações. visões aqui e ali de pontos específicos. Se você quer se aprofundar mais nisso, eu indicaria aquele Como Ler Gênesis do Tramp Long, uma introdução excelente sobre isso. Depois você pode procurar por comentários de Gênesis e outros estudiosos, tá? Tem coisa boa aí para você ler. Um cristão... Excelente, porque aí você pode dar uma olhadinha nesses materiais que eu fiz referência, que eu fiz comentário, e vou tentar colocar mais alguns aqui na descrição. Beleza? Acho que a gente falou bastante nesse react. Agradeço ao Pedro por essa oportunidade de diálogo, de discussão, de debate, de posições diferentes. Eu acho que foi muito enriquecedor, viu? Agradeço muito. Um pastor respondendo e um não pastor reagindo. E tamo aí, trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final. Valeu, minha gente! É o tema que les estou explicando. Last week Hay una historia nueva, poco común a toda América Latina. Yo no voy a morir. Una ética en la liberación. ¡Hasta la victoria! Final. Espero que vocês curtam. Bora lá!